Olá, turminha. Sou a professora Eunice. Vamos trabalhar a segunda parte da unidade 9, conhecendo os números do quarto bimestre de matemática. Nós vamos começar os exercícios pela página 12. Lembra que antes tinha um joguinho e a gente não vai trabalhar esse joguinho agora em sala de aula. Nós vamos começar com o exercício número 4, que diz assim: a sala da professora Gisele estava jogando quanto mais melhor, e em uma das rodadas, Júlia virou as seguintes cartas para sua equipe: 1970. Qual número ela formou? Escreva usando os algarismos e como se lê. Então, você vai escrever usando esses algarismos e você vai escrever por extenso quanto é esse valor: 1970. O exercício B decompõe o número que ela conseguiu formar, então você vai decompor cada um desses números, de acordo com a casa onde eles estão, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. No exercício C, Daniel era da outra equipe e retirou as seguintes cartas, ó, 5.096, 5096. Aí a pergunta é: qual número ele formou? Escrever usando os algarismos e como se lê. O exercício E é para decompor o número que ele conseguiu formar, assim como o anterior. Exercício F, qual dos dois conseguiu formar o maior número, Júlia ou Daniel? Para você explicar. Depois nós temos um outro exercício que diz assim: no terceiro ano D, chegou uma professora nova, ela propôs um desafio para que os alunos descobrissem o nome dela. Siga as pistas e descubra o nome da professora. Então, você tem aqui as pistas, que são geralmente uma operação matemática, e a letra que corresponde para você encaixar ali. Bom, então vamos lá. Um exemplo: o maior número possível com 4 algarismos iguais. Então, eu vou olhar aqui em cima, ó. São algarismos diferentes, a mesma coisa. Opa, algarismos iguais. Algarismos diferentes, diferentes e diferentes. E esse é o maior número que eu posso formar com 4 algarismos iguais, ó. 9.999. Então, o que eu descobri? Que o resultado é referente à letra M. Então, aqui eu vou completar com a letra M. E vou fazer todas essas operações, encontrar os resultados relativos às respectivas letras, e com isso eu descubro o nome dessa professora. Então, esse exercício é o que pede. Aqui no exercício 2 está mostrando que a Júlia, a Alice e o Daniel estão representando o mesmo número de formas diferentes. Então, olha só: 6.576 em algarismos indo-arábicos, 6.576 por extenso, e aqui o mesmo valor representado com o material dourado. Então, agora é a sua vez, você presente o mesmo número que as crianças representaram utilizando o ábaco. Ou seja, você vai pegar esses valores aqui e vai representar no ábaco. No exercício 3 diz assim: veja as justificativas de Thalita e Paulo ao comparar os números 6.056 e 6.006. Olhando para os números, percebemos que, apesar de serem parecidos, o 6.056 é maior, pois tem 5 dezenas a mais que o 6.006. Daí a Thalita responde: não, Paulo, o número 6.006 tem mais zeros, então é maior do que 6.056. Então, olha só, 6.006 tem mais zeros, então é maior do que 6.056. Qual dos dois está falando a verdade? É só você colocar a reta numérica. Então, começa 6.001, 6.002, 6.003, aí vai até chegar em 6.056 e você vai ver quem é maior, se é 6.006, 6.056, ok? Você vai precisar explicar a sua resposta. No exercício 4, para completar a reta numérica com os números que faltam, então, olha só: 5.000, 5.500, então está indo de 500 em 500, certo? É só você completar, ó. Aqui seria quanto? 6.000, 6.500, 7, 7.500, 8, vamos continuar. Agora realize os cálculos mentalmente. Então, a mesma coisa, você vai somar
500 mais 500, mais 1.000 e mais 500. Quanto é que dá isso, ó? 500 mais 500, 1.000. 1.000 mais 1.000, 2.000. 2.000 mais 500, 2.500. E você vai fazer a mesma coisa com os itens B até o item F. Essa operação aqui para descobrir a regra das sequências e completar com os números que estão faltando, você vai precisar observar quanto foi o intervalo entre cada um desses números, e depois você vai precisar, tendo esse intervalo, você completa as casinhas. Depois de completar as casinhas, você pode, no caso, completar, ó, procurar os números que você completou no caça-números que estão aqui, ó. Então, aqui você vai encontrar esses números todos que foram preenchidos, eles estão aqui em algum lugar, e você vai tirá-los e preencher. É lógico que eles estão em ordens diferentes, né? Bom, no exercício 6, os números a seguir estão escritos de forma decomposta. Escreva-os na forma composta. Então, ó, 6.000 mais 400 mais 7 é igual a quanto? Ó? 6.407. Você vai completar aqui. A mesma coisa, 2 unidades de milhar, 5 centenas e 8 dezenas, você vai completar. Isso tudo no item A até o item D. No exercício 7, você tem aqui 2 ábacos, e você precisa, utilizando a mesma quantidade de peças que você observou, em quais posições essas peças devem ficar para formar o número 8.056. Use o ábaco a seguir para fazer sua representação. Então, aqui é a quantidade de pecinhas que você tem, e você vai representar 8.056 aqui nesse ábaco. Aqui uns probleminhas. Dona Joana faz docinhos e salgadinhos para a festa por encomenda, e para o próximo final de semana ela tem encomenda de doces e salgados para uma festa de aniversário e para um casamento. Para conseguir atender os 2 eventos, ela terá que fazer, então. Aí você vai completar 2 unidades de milhar e 5 centenas de coxinhas, 1 unidade de milhar e bolinhas de queijo. Você vai completar todas elas até descobrir quantos salgadinhos ao todo ela vai ter que fazer. E depois também, ó, quantos salgadinhos serão feitos, né? Quantos salgadinhos de cada tipo Dona Joana terá que fazer? Aqui você vai, 2 unidades de milhar e 50 centenas de coxinha. Então, quantas coxinhas, quantas bolinhas de queijo, quantos risoles, quantos quibes. Aí depois, o total de salgadinhos, você vai somar coxinha com queijo, com risole e com quibe, deu o total de salgadinhos. Depois a pergunta é quantos docinhos, e ó, brigadeiro, beijinho e bem casado são docinhos. E a mesma coisa, quantos de cada um e quantos docinhos vão ser feitos ao total. Daí você tem mais um problema, que uma fábrica produz sacolas plásticas biodegradáveis, que são aquelas que se desmancham com o passar do tempo, né? Não fica 100 anos para desmanchar o plástico, ela vai desmanchar menos. Um mercado comprou 9 unidades de milhar dessas sacolas. Quantas sacolas o mercado comprou? Então, é só você verificar quanto é 9 unidades de milhar. E uma farmácia encomendou 1 unidade de milhar e 5 centenas dessa sacola. Quantas sacolas ela encomendou? Então, quanto é? 1 unidade de milhar mais 5 centenas. E aqui tem um desafio. Os algarismos 2, 0, 1 e 9 devem ser escritos nos quadradinhos da soma ao lado, de tal forma que o resultado seja o maior possível. Cada quadradinho deve ter somente um algarismo. Você deve ser o algarismo a ser escrito no quadradinho, com o ponto de interrogação. Então, você vai falar lá, A01, o B pode ser o 0 ou 2, o C só pode ser 0, o D só pode ser 1 e o E somente 2. Então, você vai identificar que número que você vai conseguir fazer, chegando ao máximo de alternativas, ok? Terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Estou com saudade de vocês. Um grande abraço. Até mais, turminha.